Canal Brasil é... O Canal Brasil é fluente em cinema. Respira cinema. Transpira cinema. Pira cinema. É comédia premiada. Drama de sucesso. É um filme que você não encontrava em lugar nenhum. É lançamento imperdível. E o clássico Que nunca cansa. O Canal Brasil é real. É documental. É aquilo que não querem te mostrar. Acho que você não consegue parar de ver. O Canal Brasil é tudo isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas as pessoas vão ver essa mesa, mas esse é o Mix Talks. A gente criou essa curadoria para conversar sobre o agora, sobre o contemporâneo e também, talvez, sobre o futuro. Meu nome é Ali Prando, sou filósofo e pesquisador com as temáticas de corpo, tecnologia e feminismo, e essa é a mesa Corpus 3.0, novas subjetividades para corpos dissidentes. Quem participa dessa mesa comigo é Eduardo Vitor, mediólogo e criador de conteúdo sobre pessoas LGBTQIA+, com deficiência, e Victor de Marco, ator, diretor e roteirista e criador do filme O que Pode, um Corpo. O corpo é esse campo de batalha, né? Um enclave valioso onde discursos de poder perpassam o tempo inteiro, onde se intenciona delimitar o que é normal, desejável e saudável. Aspirando a uma cidadania plena, aqueles que são funcionalmente diversos, vamos abordar corporeidades, identidades, subjetividades presentes no século XXI, discutindo em quais entraves esses corpos se dão e quais são os acessos de humanidade das mesmas. Eu queria abrir esse nosso papo com uma quote da Fiona Campbell. Ela diz: o capacitismo está para o segmento da pessoa com deficiência, o que o racismo significa para as pessoas negras, ou o machismo para as mulheres. Pode ser associado com a produção de poder e se relaciona com a temática do corpo, né, com uma ideia padrão do corpo perfeito, corpo saudável, entre aspas. O que é o capacitismo e como vocês lidam com ele cotidianamente? O capacitismo, para mim, ele é uma opressão que se desenvolve a partir do momento que a sociedade entende que somos pessoas com deficiência e corpos com deficiência. Assim, muito basicamente, né? Mas é muito complexo, porque eu acho que a gente nunca pode chegar ao fim desse debate, né? Enquanto a opressão não acabar, que eu não acredito que seja nessa direção, porque eu acredito que a gente só consegue compreender as complexidades e as nossas subjetividades a partir do momento que a gente deixa em aberto de alguma forma, né? Então é claro que a gente precisa denominar isso de alguma maneira e dizer o que é, para as pessoas entenderem o que está acontecendo, mas eu acho que nunca vai ter uma definição perfeita, sabe? Até porque o perfeito não existe, e o perfeito também é um ideal, que a gente luta contra, né? E vem muito disso, né? O capacitismo também, dessa perfeição, desse ideal do que é um corpo, de como o Vitor diz, né? O que pode um corpo. Então, eu penso que o capacitismo ele é tudo que atravessa o cotidiano de nós, pessoas com deficiência, né? Vai estar sempre aqui na nossa subjetividade, na nossa objetividade, no nosso cotidiano, mas também nas nossas nuances, né? E eu percebo muito a dificuldade de algumas pessoas com deficiência de compreender o capacitismo na sua vida, como foi muito difícil para mim, e como é até hoje, justamente porque existe um ideal. E quando você pensa que você está perto de alguma forma desse ideal, você acha que você fugiu, né, desse padrão que é atravessado pelo capacitismo, o que não é verdade. Então, eu tenho muito mais o que falar, né? O Eduardo falou muito bem, como sempre. Mas a questão que eu acho também muito importante é que, enfim, como a própria, enfim, né, como a própria palavra diz, né? O capacitismo, ele vem, então, desse mito que as pessoas criaram
de que pessoas enfim, que pessoas com deficiência não são, então, que não têm essa capacidade de ter autonomia, né, de ser quem é, né, e que nem o Edu falou, tipo, as pessoas, elas tentam fazer com que a gente acredite que a gente não tem essa capacidade. Então, justamente por isso que eu acredito que é tão difícil a gente perceber como que o capacitismo nos atravessa, porque durante muito tempo a gente é ensinado a perceber que o capacitismo é algo bom pra gente, e é algo que nos protege, né, de algum modo, porque tem essa questão de que a gente passa a acreditar que a gente não pode, que a gente não é capaz de cuidar do nosso corpo, porque os outros vão cuidar de nós, né? Então, eu acho que isso talvez seja uma das coisas mais perversas do capacitismo, que é conseguir fazer com que nós, pessoas com deficiência, a gente também acredite que ele é bom para nós, né? Então, realmente é um processo muito, muito longo, ao menos para mim foi, e acredito que é um processo infinito, porque, que nem o Edu falou, acho que não tem como terminar, porque, tipo, a cada dia vão surgindo, né, assim, máscaras de capacitismo mais complexas e mais profundas. Então, realmente, é uma luta muito eterna, assim, tipo, da gente conseguir se desprender de uma estrutura tão complexa e que muitas vezes se torna tão invisível também, em certo ponto. E acho que uma das perguntas mais perversas que alguém pode fazer para uma pessoa que é LGBT é: você já sofreu homolesbotransfobia, né? Porque você localiza a questão da homolesbotransfobia como se ela fosse uma agressão pontual, quando na verdade eu acredito que nós somos fruto, né, desse processo de poder que vai atravessando nossos corpos, nossas subjetividades. E aí, nesse sentido, eu queria entender como vocês lidam com o capacitismo no cotidiano de vocês, sabe? Cara, é difícil, né? Porque às vezes a gente nem percebe. E é um processo perceber também, né? Eu comecei a criar conteúdo em 2017, aqui na internet, assim que eu entrei na faculdade. E foi muito um momento de virada de chave para mim, sabe? Porque eu não conseguia compreender o meu corpo enquanto um corpo que sofria atravessamentos capacitistas. Embora eu sempre soubesse que eu sou uma pessoa com deficiência. Desde que eu tenho 4 anos, eu tenho essa ciência. Porque, enfim, eu nasci de 6 meses e os médicos falaram que eu não teria nenhuma questão de deficiência, que eu só nasci prematuro e é isso aí. E muito também desse modelo biomédico, né, que também é muito criticado e com toda razão. Claro. E a minha mãe começou a perceber que tinha algo que não era muito normalizado no meu corpo, né? O tempo de começar a andar e tudo mais. Então ela correu atrás, assim, e conseguiu com que a gente descobrisse que eu sou uma pessoa com deficiência e que eu era uma pessoa com deficiência desde que eu nasci, por conta da prematuridade. E isso porque, nesse momento da minha vida, eu tinha acesso a esses recursos, né? Embora gratuitos, muito difíceis de ser conseguidos. Então, para mim, sempre foi muito natural ser uma pessoa com deficiência, né? Pelo menos eu achava que era, porque na minha casa sempre foi muito tratado de forma muito natural, porque é isso que somos, né? Pessoas e pessoas com deficiência são normais. E a partir disso, eu entendi que eu era uma pessoa com deficiência e vivi minha vida sabendo disso. E com todo mundo sabendo disso. Só que, por eu ter uma deficiência menos visível, eu acreditei que o meu corpo não passava pelos atravessamentos que as outras pessoas com deficiência passavam. Então eu sempre fiquei nesse não lugar, né? Será que eu sou tão deficiente assim, né? Entre aspas. Porque a gente tenta aliviar, né, o nosso lado como se tivesse um modelo, uma régua para se seguir. Então, é muito difícil entender como eu lidei com o capacitismo, porque por muito tempo foi com autodepreciação, foi diminuindo as minhas subjetividades, porque eu falo de uma maneira muito próxima da normalidade, né, do que as pessoas consideram normal, do que as pessoas acham que é o normal de se falar, né, se for colocar num padrão. Então, eu sempre digo que conseguir me expressar foi como eu me salvei desses processos de exclusão, né? Então, eu sempre aliviava o fato de eu mancar com o fato de eu falar bem,
né? Isso não é saudável, nem pra mim, nem pra ninguém, porque não existe um jeito de ser uma pessoa com deficiência, não existe uma coisa, não existe ser o bom e o ruim de ser uma pessoa com deficiência, né? Esse é meu corpo, esse é quem eu sou. Então, por muito tempo, eu sabotei, né, o meu próprio corpo e os meus próprios limites, as minhas próprias questões, me diminuindo e sempre estando nesse não lugar, porque eu sempre pensava, caraca, eu sou uma pessoa branca, assim, inconscientemente, né? Hoje eu consigo externalizar isso, mas eu sou uma pessoa branca, eu sou uma pessoa magra, o que tem de errado comigo? E eu achei que era sexualidade, porque eu jurava que eu era uma pessoa cis hétero, então, pra mim, a questão seria acabada a partir do momento que eu entendi que eu me relacionava com homens, sabe? Quando eu tinha uns 12, 13 anos. Até porque a heterossexualidade e a cisgeneridade, e também talvez a normatividade do corpo, sejam compulsórias, né? A gente está o tempo todo sendo pressionado a se encaixar num modelo, num padrão de corpo colonial. Exato. E aí, nesse momento, todos os corpos sofrem. É claro que alguns mais do que outros. Mas à medida em que uma pessoa vai ficando mais velha, por exemplo, ela também não vai se encaixar na arquitetura vigente, no modelo vigente da vida. Então, talvez falte um olhar mais delicado das pessoas todas em relação a isso, e a seus próprios corpos, talvez. O que vocês acham? Não sei. Não, total. Então, eu sempre tratei com muita indelicadeza, sabe? Esse meu lar, que é meu corpo. E eu comecei a tentar entender esses processos, sabe? E aí eu descobri que eu me relacionava com homens quando eu tinha 12, 13 anos, então eu era muito novo. E eu sou da geração 2000, né? Então, tipo, eu nasci no Twitter, basicamente. Então, foi lá que eu comecei a ter essa proximidade. Então, eu achei que meus problemas iam acabar. E aí, eu entrei no ensino médio com 13 anos. E numa escola pública que incentivava muito a criatividade, que era uma escola técnica. Então, tipo, existiam pessoas muito diversas. Então, existiam muitas pessoas LGBTs assumidamente, ali naquele primeiro momento já. Então, foi tipo assim, caraca, um novo mundo. E aí eu comecei a perceber que as coisas não tinham mudado pra mim, que eu não tava me relacionando com as pessoas da forma que elas se relacionavam com as outras, que eu sempre era colocado num lugar que eu não entendia qual era, mas que era um lugar que não estava confortável pra mim. Então eu comecei a me questionar, tipo, cara, o que tem de errado comigo? Se eu sou tão parecido com as pessoas e ao mesmo tempo eu tô tão distante, né? É o que eu chamo de não lugar. E eu sempre digo que o padrão, pra mim, ele foi um negocinho balançando, sabe? Quando você balança um biscoito pro cachorro, ele vai pegar e você tira? Era quase isso, sabe? Era sempre eu tava quase lá, mas como diz a Pitty, quase não é lá, né? E não existe um quase, né? Assim, eu sou uma pessoa com deficiência, eu demorei pra poder internalizar isso enquanto uma questão. Porque pra mim era só mais alguma coisa, que não interferia em nada na minha vida, porque eu falava, eu andava. Então, assim, pra mim não... Eu tava preso nesse ideal do que é ser uma pessoa com deficiência, que é justamente onde pega o capacitismo, né? Poxa, eu não tô sendo incapaz de nada, então por que eu tô sendo lido dessa forma, né? E isso não era consciente, óbvio que não. Mas hoje, sabendo quem eu sou, fazendo terapia e falando para as pessoas sobre quem eu sou, eu sei o que estava acontecendo dentro de mim, né? Então é um processo de muita autossabotagem, um processo de muita dor e um processo de negação também, porque a gente não quer estar nesse lugar que as pessoas demonizam a gente e apontam, né? É muito ruim estar nesse lugar. E hoje eu não me culpo por isso, mas já foi um processo também de me culpar por ter me colocado nesse lugar e de ter pensado isso sobre o meu próprio corpo e sobre mim, né? Então eu tô muito nesse processo de não só de autonomia do meu corpo, mas de compreender que ele é válido e que ele pode, né? Justo. E você, Vitor? Então, comigo foi um processo um pouco diferente, apesar de que eu compartilho com o Edu também esse não lugar. Mas como a minha deficiência, ela não é uma coisa que ela é dada, né? A minha deficiência, ela mudou. Então, assim, enfim, né? Eu sou uma pessoa com deficiência desde que eu nasci, só que ela foi mudando ao passar dos anos. Então, eu sempre tive que me readaptar, tanto fisicamente como psicologicamente. Então, né, assim como o Edu falou, né, tipo assim, que ele tinha o pensamento de que, bom, eu manco, mas eu falo bem, abre aspas. Né? Então, isso fez parte por um tempo também do meu imaginário. Mas aí em 2000 enfim, acho que eu tinha uns 15 anos, né, e aí eu comecei a ter essa dissonia também na fala, aí isso já não fez mais sentido pra mim, porque daí eu mancava
eu não falo como as pessoas esperam e eu não, enfim, e aí tu começa a acumular essas, né, essas questões e aí eu acho que de um jeito muito bizarro assim, porque imagina, eu vivi também esse não lugar que o Edu fala, porque eu também, tipo, eu sou uma pessoa branca, eu sou magro e tal, então, e eu também sempre tive muito ok assim com a minha questão sexual, de que eu era um homem gay. Então, pra mim, isso nunca foi uma questão. Só que chegou um ponto, que foi o ponto que a minha deficiência se tornou mais visível, que eu justamente, eu saí desse não lugar, e eu comecei a ir para um lugar, né, que era o lugar né, que era o lugar do ridículo. Porque se antes, quando eu tava nesse não lugar, né, porque isso também é muito curioso, porque eu acho que enquanto eu tava no não lugar, né, era uma coisa que eu me sentia ridículo. Só que quando eu comecei a estar nesse lugar, né, de fato, assim, de fato que eu digo para as pessoas, né, porque eu sempre estive, né, não existe um não lugar, existe um não lugar que as pessoas fazem a gente acreditar. Mas quando eu estive nesse lugar, aí eu senti, sabe, tipo, assim, é muito, eu sempre dou esse exemplo, é muito horrível, assim, por exemplo, N situações que eu vou, tipo, em algum lugar público pedir uma informação e a pessoa, ela não me responde. Tipo, ela fica me olhando com uma cara que parece que ela viu um monstro, sabe? Tipo, ela não me responde. Ela fica, tipo... E aí eu vou lá, pergunto de novo e tal, e ela não me responde. Então, assim, o quanto violento é também essa questão de que as pessoas não estão prontas, né? Abre aspas, de que elas não querem, na verdade, lidar com essa diferença, né? Então, eu acho que isso, para mim, é muito ruim de pensar, porque eu acho que esse processo de autoaceitação, eu acho que durante muito tempo eu pensei que ele fosse um processo só meu, sabe? Mas hoje eu entendo como um processo também externo, sabe? E isso passa, principalmente, pelo menos para mim passou, assim, eu consegui, por exemplo, me ver livre de muitas amizades e muitas relações que foram tóxicas, né? Porque eu acho que a nossa autoimagem, a nossa autoimagem, ela é construída também a partir do olhar do outro. Então, se eu tenho um outro que diz que meu corpo é feio, eu vou começar a acreditar que meu corpo é feio. Então, o quanto doloroso e libertador é tu começar, que nem o Edu falou, tu começar a ver que sempre foi uma pessoa com deficiência, e a partir disso, né, eu comecei a tirar também pessoas que começaram a me negar esse lugar, ou muito além disso, que começaram a fazer desse meu lugar um sinônimo de vergonha, sabe? E aí isso começou a me dar uma autoaceitação muito melhor, porque eu comecei a compartilhar a minha vida com pessoas que acreditam e que têm uma visão, tipo, enfim, de corpo e de mundo um pouco mais parecida com a minha, sabe? Porque senão também fica muito violento tu acabar compartilhando a tua vida com pessoas que vão te ofender o tempo inteiro, sabe? Assim, tipo, eu acho que a gente não pode também, claro, tipo, ficar numa bolha de que o mundo é perfeito, mas eu também acho que para nossa saúde mental a gente não precisa se expor, o nosso íntimo, pelo menos, a uma realidade tão violenta, já que o mundo por si só já é violento, sabe? Então... Eu tenho a sensação de que são essas microagressões que vão minando as nossas subjetividades, né? A gente vai ficando drenado quase, sabe? A gente aceita, né? A gente aceita as microagressões como se elas fizessem parte de quem a gente é. E todas as nossas crenças limitantes se baseiam nas microagressões. Então, a maneira como a gente se relaciona, com quem a gente se relaciona, os padrões que a gente repete, tudo isso tá ligado a quem a gente é. E é muito difícil entender esse lugar. E aí, eu fazendo terapia, eu consegui entender que tudo isso tá atravessado pelo capacitismo, porque ser uma pessoa com deficiência é quem eu sou. É parte de quem eu sou. Né? Isso é parte da minha personalidade, quase, né? Porque não tem como tirar isso de mim, eu não tenho como deixar isso à parte. Isso faz parte de quem eu sou, isso vai fazer parte de como as pessoas me veem, isso vai fazer parte de como eu me vejo, de como eu me comporto em sociedade, de como a sociedade me responde. Então é sempre... Tá sendo um rolê, assim, tipo, explorar isso cada vez mais e expor isso, né? Eu acho que eu comecei a expor isso também muito novo, com 17 anos, então eu meio que fui descobrindo novas partes do capacitismo enquanto eu falava sobre elas na internet. Às vezes eu falava em voz alta e me virava uma chave, sabe? Tipo, eita,
Isso aqui é real mesmo. E quando as pessoas começaram a assistir os meus vídeos ou a ver as minhas publicações, dizer, cara, eu me sinto exatamente assim, você começa a se abrir para um novo, assim, porque fala, caraca, eu não tô vivendo no País das Maravilhas, sabe? Eu não tô inventando coisas, isso realmente existe. Porque a sensação que me dava era que os meus sentimentos e as minhas angústias, elas não tinham lugar mesmo, elas vinham de um lugar que eu não sabia qual era. E hoje eu consigo compreender isso. E a partir do momento que você compreende isso, você vai vendo que tem muito mais merda embaixo, né? Quanto mais você cava, mais coisa tem. Então é um processo que, como o Vitor disse, é eterno mesmo. Sim, totalmente. Eu queria abordar com vocês também a questão da linguagem neutra, né? Que reacendeu de uma maneira muito forte, muito incisiva nas redes sociais. E eu tenho a impressão de que algumas pessoas cis, com a desculpa, né, para serem transfóbicas, se refugiam dizendo que a linguagem neutra seria, de certa forma, capacitista, né? E aí eu fico pensando também como é que a gente pode erradicar as violências de gênero e o gênero em si enquanto uma forma de violência, né? Já que, basicamente, linguagem neutra se trata disso, se trata de incluir pessoas que não se sentem contempladas dentro do masculino ou dentro do feminino, né? E aí a gente cita aqui o Preciado, né, para pensar nesse processo de generificação como um processo de violência, e aí eu gostaria de entender e de saber como a homolesbotransfobia se articula com o capacitismo e o que vocês têm pensado, têm lido, têm estudado sobre a questão da linguagem neutra. Quer começar, Vitor? Posso começar? Não, então, eu acho que existe uma questão muito, muito antes de... Enfim, ao menos eu percebo que muito antes de eu mesma, né, de sofrer uma questão por eu amar um homem ou por eu ficar com um homem, né, existe a questão de que eu sou um homem com deficiência. Então, isso me é negado a todo momento. Então, antes de eu sofrer, aliás, isso é muito bizarro, né? Que antes de eu poder sofrer a homofobia, olha o quanto isso é bizarro, né? Então, antes de eu poder sofrer a homofobia, eu preciso estar no meio LGBT que consiga me perceber enquanto um ser que possui e que quer ter uma sexualidade. Então, a gente já parte de um outro ponto que não é assim, nossa, eu vou sofrer a homofobia porque vou amar um homem. Será que vai ter um homem que vai me amar? Tipo, é isso que parte na nossa cabeça. Então, isso já é muito complexo e muito violento, porque isso, enfim, assim, é surreal, né? Tipo, a gente tem que pensar que a gente está reivindicando um direito de sofrer mais um preconceito, tipo, Sim. Mas, enfim, e aí eu acho que, enfim, tipo, né, a questão que tu falou sobre a linguagem neutra, enfim, é uma questão muito, muito polêmica que eu vejo nas redes sociais, justamente porque as pessoas, a linguagem neutra que as pessoas adotam às vezes tem o X, né? Tipo, que é o X. E aí esse X, ele causa tipo, um erro, assim, no sistema, tipo, né, de leitor que pessoas cegas utilizam e aí não consegue ler. Enfim, o Edu sabe mais disso do que eu, e acho que tem mais lugar de fala do que eu nisso, então eu vou deixar para ele essa questão de gênero e tal, porque eu me identifico enquanto um homem cis, então... Sim, eu me identifico enquanto uma pessoa transviada, então para mim a questão da linguagem neutra é algo que, sei lá, me toca muito, sabe? Eu não me sinto um homem, eu não me sinto uma mulher também, e aí eu também gostaria que outras pessoas que se sentem assim fossem contempladas por um sistema linguístico, né? Já que... eu só vou falar uma coisa antes que é muito, que eu também acho que é muito de encontro a esse meu processo que eu tô vendo, porque isso fala é muito latente para mim também, porque eu acho que eu também, durante muito tempo, e não sei se isso ainda tá em mim, eu também não me senti enquanto um homem, sabe? Só que eu acho que eu não me senti enquanto um homem porque o ideal de homem que eu aprendi nunca me deu espaço, sabe? Sim. Então, assim, isso eu falo, né? Em nenhum momento eu quero ser esse homem que as pessoas querem, assim, eu quero correr a quilômetros de distância desse homem que é esperado, sabe? Mas o quanto também eu tento sempre criar um novo
tipo, né, criar novas masculinidades, sabe? Criar Sim. esse novo lugar de afeto, né, que é tão, que diverge tanto do que é conhecido como masculino, né? Mas realmente isso é uma questão muito, muito profunda, e até isso é uma coisa que eu falo muito com alguns amigos meus com deficiência, que é o quanto que também, porque a gente é visto enquanto uma pessoa com deficiência, né? Tipo, as pessoas elas não costumam ainda, tipo, botar um gênero antes do com deficiência, justamente porque a gente não é visto, porque durante muito tempo se tinha essa crença de que, bom, se tem uma deficiência é inválido, então por que eu vou querer saber se é homem, se é mulher, se é gay? Porque se tem deficiência, o que sabe? Tipo, então, enfim, acho que eu divaguei muito, mas... Não, eu acho que eu compreendo o que você está mencionando. Esse negócio da linguagem neutra, eu me divirto, gente. A verdade é essa, eu acho engraçadíssimo. Porque as pessoas lidam como se pessoas com deficiência não pudessem optar por usarem a linguagem neutra, como se pessoas com deficiência não pudessem ser não binárias. É exatamente isso que o Vitor falou, é só pessoa com deficiência, não tem sexualidade, não tem gênero, não tem escolha, não tem nada. Né? Não tem nada. A gente fala, pessoa com deficiência, todo mundo sofre a mesma coisa. A minha subjetividade é a mesma da de todo mundo. Eu tô aqui falando da minha subjetividade enquanto tem o meu amigo com deficiência que anda de muleta aqui na favela, pode tomar um tiro a qualquer momento porque vão confundir a muleta dele com um fuzil, sabe? Assim. Então, assim, é uma coisa muito colonial, eu tenho a sensação, né? Como se as pessoas cisgêneras, ou seja, elas acabam tutelando as escolhas, a autonomia da pessoa com deficiência, das pessoas com deficiência. Eu tenho muito essa sensação, assim, de, não, precisamos protegê-las, sabe? É um discurso, na verdade, muito conservador. É um discurso branco também, né? Porque quais pessoas com deficiência precisamos proteger? A mim, exatamente. Ao Vitor? Sim, exatamente. É o tipo de corpos que o Estado quer defender, entre aspas. Mas... Quando a gente fala de jovens negros com deficiência, não é sobre defesa que a gente está falando, é sobre risco de vida. É sobre não poder usar um andador, não poder usar ser amputado e ter uma perna, ou usar muletas, porque tudo pode ser confundido com um tipo de arma, porque corpos negros são sempre uma ameaça na sociedade, independente de que corpos são esses, né? Então, acho que é muito importante também a gente pontuar isso, porque não é como se a funcionalidade e a colonialidade funcionassem da mesma forma para todas as pessoas com deficiência. Mas voltando à linguagem neutra, eu acho muito engraçado, né? Porque as pessoas partem do princípio que pessoas com deficiência não podem ser não binárias e não podem optar por linguagem neutra. E é um debate muito longo, justamente porque as pessoas usam linguagem neutra muitas vezes de forma errada. Botam arroba, botam um X, como o Vitor falou, e isso, de fato, atrapalha no leitor, né? Para pessoas cegas. Só que a gente está falando sobre isso. A gente não está ignorando isso, a gente está falando, ei, vamos usar de uma maneira correta? E não é também, necessariamente, usar elo. Gente, existem 1 milhão de palavras no dicionário, sei lá quantas palavras no dicionário, que são neutras, que a gente pode optar por usar, né? E essa questão do gênero, na sociedade que a gente vive, na rua, por exemplo, né, como as pessoas veem o nosso gênero, é muito visual, né? E eu sempre tive muita cara de criança, o que... de uma certa maneira, sempre neutralizou muito a minha aparência. Então sempre teve aquela piada, é menino ou menina, porque ninguém sabe. Um monte de gente na minha faculdade achava que eu era um homem trans, e eu não sou. E isso não é uma questão, não é um problema, não é, nossa, que ofensa. Mas é engraçado, né, porque, enfim, as pessoas, elas pensam coisas sobre a gente sem saber quem a gente é. E antes de eu saber o que era não binaridade, eu sempre me senti muito nesse lugar, né, do é menino ou menina. E isso nunca foi um incômodo, mas é sempre uma questão, né? Uma pulga atrás da orelha. E só em 2015 eu fui ter acesso ao que eram pessoas não binárias e me senti muito contemplado, de certa forma, sabe? Eu não me importo com a maneira que você vai me chamar, no masculino, no feminino, mas é uma coisa individual e as pessoas têm esse direito de escolha, né? Se eu quiser ser tratado de uma maneira neutra, você precisa respeitar isso. E você não precisa usar elo para falar comigo. Existem 1 milhão de formas de você se referir a mim enquanto uma pessoa. Né? Porque é isso que somos. Então, eu acho que as pessoas polemizam demais e usam pessoas com deficiência de token demais para poder justificar os seus preconceitos e as limitações, as crenças limitantes que elas têm, sabe? O ponto é exatamente esse. Eu não quero que você fale sobre pessoas com deficiência se você não for uma. Eu não quero que você me use enquanto objeto de manipulação para o seu discurso.
porque você está invalidando outras subjetividades minhas, você está fingindo que se importa comigo, porque eu não sou só uma pessoa com deficiência. Eu tenho 1 bilhão de outras características que fazem parte de mim. Então é sempre essa tecla que eu bato nas minhas redes sociais. Não use a minha deficiência e a deficiência de qualquer um dos meus colegas para poder justificar qualquer coisa. Porque nós sabemos falar por nós. Se aquilo estiver nos incomodando, e claro, o incômodo de pessoas com deficiência também é diferente, porque as deficiências são diferentes, nós iremos falar por nós. Eu não preciso que você vá me defender. Porque se a gente tivesse aliado de verdade, a gente não estava aqui fazendo esse trabalho de base que a gente está fazendo e tentando construir um debate, tentando chegar nos espaços. Porque quantas pessoas com deficiência a gente vê falando sobre si mesmas, ou falando sobre outras coisas, falando sobre ser cineasta, por exemplo, como o Vitor. Né? A gente não vê. A gente está começando a ver agora a passinhos de formiga. Então, assim, se vocês fossem aliados de verdade, vocês não estariam só na internet batendo em quem usa a linguagem neutra para poder me defender. Você estaria cobrando que pessoas com deficiência estejam em todos os espaços, sabe? Tem essa coisa também, né, de que a Renata Carvalho, aquela atriz trans maravilhosa, ela disse que quem tem de dizer quem é aliado ou não é a minoria, né? Eu gosto muito disso, assim. Somos nós que temos de apontar, olha, você é um aliado por isso, por isso, por isso. Não é a pessoa que se autodenomina aliada. Tenho a sensação de que muita gente acaba atropelando várias opressões, assim, nesse debate da linguagem neutra. E acho que outra coisa que talvez valha a pena pontuar sobre isso é que a linguagem também é um processo, né? Ela está sempre em mutação, ela está sempre em aberto. E a gente não está chegando para todo mundo falando, olha só, agora vocês vão ter de usar elo e delo. Não, a gente está dizendo que tem corpos ali que estão transitando por outros gêneros, estão experimentando outras identidades, outras formas de existência, e esses corpos precisam existir, precisam ser contemplados, né? Dentro do sistema linguístico. Não, exatamente. E acho que é muito reproduzir a lógica colonial, né? Tipo, a linguagem é essa, tá dada. E essa linguagem foi criada por quem? Por que a gente não pode com que intenção? Exatamente. E como se em letras, na própria universidade, as pessoas não estivessem debatendo que a linguagem muda, né? Eu acho que as pessoas, elas esquecem também que existem várias pessoas dentro das universidades pensando sobre isso. E não estou dizendo que a universidade é a única forma de produzir conhecimento, não, porque eu sou zero essa pessoa. Mas é dizer que até mesmo quem teria que dar uma carteirada, entre aspas, de eu estudo isso, gente, vocês estão esquecendo de várias outras pessoas que estão ali pensando justamente formas de decolonizar essa linguagem. Sim, como hackear a linguagem. Acho que é uma das questões que a gente vai atravessar de maneira ininterrupta nesse século, pelo menos, né? Queria também conversar com vocês sobre a arquitetura. A nossa arquitetura ela é construída com base nesse corpo colonial, nesse corpo masculino, nesse corpo branco, heterossexual e normal. Enquanto as outras formas de vida são subalternizadas, né? Como no passado ocorreu com as mulheres, que ocupavam o oikos, né, a vida doméstica, desde Aristóteles, isso pelo menos, as pessoas negras que foram escravizadas e feitas como propriedade privada, ou mesmo os idosos, como eu mencionei mais cedo, os quais a gente ainda não tem uma vida plena, né, a gente simplesmente ignora, a gente não planeja que tipo de vida essa pessoa deveria levar. Em meados do século XIX também criaram-se as noções modernas de deficiência e de incapacidade física e psíquica, que foram entendidas como patologias ou enfermidades. Essas características elas surgem em plena Revolução Industrial, né, e não é à toa, porque alguns corpos não se encaixam aí nesse modelo de produção e reprodução. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês, que estratégias políticas a gente pode traçar para superar essa noção de corpo colonial e o que as pessoas dissidentes, ou as pessoas com deficiência, desejam, ou o que vocês desejam também, porque né, não dá para falar por todo mundo. Acho que o Vitor pode começar, porque acho que ele pode falar melhor da arquitetura do que eu. Justo. Então, é muito complexo, na verdade, essa questão, porque, enfim, que nem a gente está falando, né, acho que isso é uma questão unânime, assim, são muitos corpos com deficiência, são muitos recortes, são muitas deficiências, então, tipo, eu nunca vou conseguir falar, né, a partir desses corpos. Então, e assim, isso é muito, eu também acho muito divertido, assim,
porque isso é uma pergunta muito recorrente, sempre que eu vou dar uma palestra, alguma entrevista, alguma participação, as pessoas, elas me perguntam, né, tipo, tá, mas o que as pessoas com deficiência querem para a arquitetura, para o espaço urbano? Aí eu falo, gente, eu não tenho como falar sobre isso, entendeu? Porque eu sou uma pessoa com deficiência. E 25% da população brasileira tem uma deficiência. Então, como é que eu vou falar sobre isso? Então, assim, eu acho super interessante a gente discutir sobre isso, porque eu acho que esse é um tema que atravessa muito política pública, e muito mais do que isso, eu acredito que ele atravessa muito mais uma reestruturação do pensamento político. Então, eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar, assim, no meu ponto de vista, é que se pense, né, que seja um pensar político que seja, né, com nós, né, tipo, né, que faça política com nós e não para nós, porque é isso que acontece, tipo, né, enfim, a gente tem, assim, pouquíssimos, né, assim, se eu não me engano, são nulos, tipo, ao menos aqui em Porto Alegre é nulo. Aqui em Porto Alegre não tem um vereador com deficiência, né, então, assim, é um monte de pessoas sem deficiência fazendo política para nós. E daí eles vão fazer política para nós, né, em acesso urbano, por exemplo, sempre pautado no que eles acham que a gente precisa. Mas não é o que a gente precisa, né? Então, por que não fazer uma política com nós, tipo, chamar pessoas com deficiência e ver o que a gente realmente precisa? Bom, olha só, eu preciso de uma rampa em tal lugar, eu preciso de um chão tátil, enfim, porque senão a gente vai começar, né? Senão a gente vai partir de que só existe um tipo de deficiência e que só existe um modo de ter uma rua mais acessível, sabe? Sendo que existem muitos modos, sabe, de ter isso. E eu acho que nisso o Edu vai conseguir falar um pouco mais na questão, tipo, do recorte dele, porque daí também existe uma outra questão que a gente vive no Brasil e tem uma questão de desigualdade social muito grande, né? Então, assim, enquanto tem pessoas que estão reclamando que não tem um chão tátil, tipo, né, numa avenida, tipo, né, de um bairro de classe média, tem pessoas que estão na periferia e que, enfim, é uma outra realidade. Então, acho que nisso o Edu pode falar muito melhor do que eu sobre. Antes de eu entrar nesse momento do o que precisamos, eu queria pontuar uma coisa que o Vitor falou. Eu não tenho certeza se temos vereadores, deputados aqui no Rio com deficiência, que eu me lembre, não, mas se tiver, me perdoe, não, realmente não lembro. E é muito interessante isso, né, de fazer política para nós, porque me lembra muito um deputado, que eu não vou citar o nome dele, mas ele foi o responsável por criar o Rio Card Especial, que aqui no Rio é o cartão da passagem para pessoas com deficiência, o azulzinho, tá até aqui na minha bolsa. Mostra pra gente aí. Deixa eu ver se eu acho ele aqui, só um segundo. Que tá cheio de maquiagem aqui, ai, socorro, achei. Chique. Vou até tampar meu nome todo para ninguém roubar meus dados. Ó, esse cartãozinho aqui, ó, tá até na foto, ó, para quem quiser ver. Okay. Pessoal e intransferível. Aí, ele foi o responsável por implementar esse modelo, né? Mas aí muita gente coloca ele nesse lugar do salvador, da pessoa que teve essa ideia genial de nos dar a bênção de termos acesso a 10 passagens diárias para nos locomover. E eu fico pensando muito sobre isso, né? De onde vem essa bondade? E isso conversa muito com o vídeo do Vitor, que fala sobre pessoas com deficiência à direita, que é sempre muito com base nesse populismo e tudo mais, que ele pode falar melhor porque o vídeo é dele. Mas, enfim. E a gente esquece que tem muita luta atrás disso. Que ele não fez isso porque ele é bom. Que ele fez isso porque, primeiro, muitas pessoas com deficiência estão dentro da igreja, porque existem muitas pessoas com deficiência fazendo pressão para poder terem o mínimo de direitos, né? E também eu convido muita gente a pensar no que é acessibilidade, porque o que é acessibilidade para mim não é acessibilidade para o Vitor, porque os nossos corpos têm demandas diferentes. Eu sou uma pessoa com deficiência física, eu tenho dificuldades de locomoção, mas eu consigo andar numa rua esburacada, eu consigo andar numa rua com paralelepípedo, eu consigo subir no ônibus sem ajuda hoje em dia, eu consigo descer do ônibus sem ajuda. Então, assim, acessibilidade para mim não é acessibilidade para um monte de pessoas com deficiência.
Acessibilidade, para mim, tem muito mais a ver com subjetividades do que sobre a vida prática. Claro que muitas vezes isso implica, porque, querendo ou não, a minha deficiência ela é física, mas a grande parte do que é acessibilidade para mim não diz sobre a minha rua, que a minha rua é até asfaltada, tem uns buracos, mas ela é asfaltada. Mas para muitas pessoas é muito mais difícil acessar elas. Então, eu não posso dizer aqui propostas, tipo, para mim, eu quero que a acessibilidade seja isso, porque querendo ou não, eu vou estar recortando para minha realidade. E a gente precisa entender que a realidade de pessoas com deficiência não são a mesma. Nós somos pelo menos 1/4 da população, isso que a gente tem mapeado, né? Fora pessoas que não têm laudo médico, que é muito importante para poder mapear isso, infelizmente, porque o modelo biomédico cobra isso. Fora pessoas que não sabem que têm uma deficiência, que nunca compreenderam isso, pessoas que não têm acesso à saúde, até mesmo ir nesses médicos para poder conseguir um laudo, nem sabe muitas vezes que tem. Meu tio, por exemplo, é uma pessoa com deficiência que nunca soube que é uma pessoa com deficiência, que ele não faz ideia do que o corpo dele está dizendo para ele, sabe? Hoje eu sei que ele é uma pessoa com deficiência porque eu estudo sobre isso, eu tomei consciência de certa forma de quem eu sou, mas ele não sabe, assim. A gente até trocou uma ideia há pouco tempo sobre isso, mas é uma pessoa que não teve acesso à escola, não teve acesso à saúde direito, então, assim, são pessoas que estão vivendo, estão tentando sobreviver da maneira que dá no mundo que a gente vive e que não estão pensando sobre isso, sabe? Então, assim, pelo menos 1/4 da população tem uma deficiência, mas eu acredito que sejam muito mais. Então, eu não posso vir aqui trazer propostas. Primeiro porque eu não sou deputado, não sou vereador, mas é exatamente sobre isso. A gente precisa estar nesses lugares. E mais do que isso, antes da gente estar nesses lugares, é necessário que toda a sociedade, o coletivo, pense que nós somos seres humanos, que nós somos gente. E é muito louco, a gente está em 2020, né? No auge do avanço tecnológico, amor, descobrindo quase vida em Marte. Tem que falar que, ei, somos pessoas, somos gente, somos seres humanos, vivemos, existimos e podemos falar sobre quem somos. Sabe? Olha em que ponto estão pessoas com deficiência na sociedade, né? Assim, pessoas com deficiência não estão mapeadas no mapa da violência, por exemplo, né? Sim. Aqui o ideal de humano é sempre um tipo muito específico de corpo. Eu acho que a maioria dos corpos não se enquadram nesse ideal europeu, eurocentrado, colonial mesmo, sabe? Da masculinidade branca. O Donald Trump é considerado um ser humano. Todo o resto não, latinos não, né? Pessoas negras não, pessoas vivendo com HIV também não, assim. A sensação que eu tenho é que muitos corpos e muitas subjetividades são ceifadas durante esse processo de colonização mesmo. Com certeza, mas eu acho muito importante também a gente lembrar que, obviamente não é fazendo uma régua da opressão, tá? Pelo amor de Deus, mas dizer que existe uma linha, né? E algumas pessoas são mais próximas dessa humanidade e outras menos próximas. Acho que também a gente pode se colocar nesse lugar de, olha, eu não sou humanizado, porque, querendo ou não, eu ainda sou uma pessoa branca, sabe? Então, assim, no Brasil, então... Você tem alguns acessos e outros exatamente. Não. E a gente não pode excluir isso, porque isso diz muito sobre quem a gente é também. E exatamente a maneira como eu falo sobre ser uma pessoa com deficiência é da minha perspectiva branca. Não é achando que a polícia vai me matar por ser uma pessoa com deficiência. É justamente no lugar da pena, que também não é bom, mas é um lugar que ainda me mantém vivo, de certa forma. Que pode matar a minha subjetividade, mas o meu corpo continua vivo. Sabe? Mas ao mesmo tempo vocês pensam em estratégias políticas para a superação desse corpo branco e colonial e sabe, esse sujeito cartesiano. Eu pergunto isso porque na Espanha, por exemplo, as marchas pelos direitos LGBTs também são com as pessoas com diversidade física. E eu acho esse fenômeno muito interessante. E eu não vejo isso acontecendo com muita frequência aqui no Brasil, por exemplo, sabe? Então, sei lá, não precisa ser uma estratégia, um plano de governo, mas uma estratégia mais pontual, assim. Porque imagina, vocês devem pensar sobre isso de alguma forma, sabe? Porque, caramba, o mundo é um lugar horrível. Mas eu acho que o que a gente está fazendo, eu acho, né, de uma certa forma, já está contribuindo para isso, sabe? Tipo, porque, assim, isso é muito bizarro a gente pensar, porque existem, assim, vamos falar agora do meio LGBT, por exemplo, né? Assim, o meio LGBT que é mais, tipo,
tem muita gente que sequer sabe o que é capacitismo, entendeu? Então, tipo, e é isso que a gente tá, e é esse ponto que a gente tá. Tipo, a gente tá num ponto que a gente tá tendo que, tipo assim, né, que nem o Edu falou, a gente tá num ponto que a gente tá tendo que falar para as pessoas que nós somos pessoas, tipo, é surreal, sabe? E, tipo, isso é muito difícil, porque, tipo assim, porque, pelo menos enquanto um homem gay, né, assim, eu jurei, que eu falei, nossa, vou entrar no meio LGBT, que é mais, que é o meio que se diz, e falei, meu Deus, vou pegar todo mundo, vai ser uma loucura. E, tipo, tá, né, e, tipo assim, isso é muito difícil, porque as pessoas são capacitistas dentro, enfim, é uma razão meio óbvia, né? Porque se a gente tem uma sociedade capacitista, todas as camadas vão ser. Mas o meio LGBTQ é extremamente capacitista, né? E aí eu falo no meu recorte enquanto homem gay, assim, é um meio, desculpa a palavra, é um lixo, sabe? Tipo assim, os homens gays são muito tóxicos, entendeu? Então, tipo, e é a partir disso que eu começo a pensar como fazer uma, né, que nem tu falou, uma solução, assim, né, ou um vislumbre, como pensar em um modo de fazer com que as pessoas entendam que falar sobre capacitismo também é uma luta e também é um avanço social, tipo, de uma opressão. Porque as pessoas, elas não querem, assim, o que eu sinto é que as pessoas, elas não querem falar sobre isso, sabe? Tipo assim, muitas vezes, tipo, enfim, quando eu tô, antes da pandemia, né, quando eu tava, sei lá, em noites, em festas e tal, e aí sempre tem, tipo, dentro dessa bolha LGBTQIA+, que eu chamo, né, tipo assim, é uma galera que hiper curte falar sobre LGBTQI-fobia, sobre, tipo, racismo, sobre machismo, biriri. Quando chega no assunto de capacitismo, não, sabe, tipo assim, eu sempre senti... Aí já é vandalismo, né? Exato, eu sempre senti que era uma coisa, mas vocês ocupam um lugar tão fofo, mas é tão fofo, tipo, não, mas eu não quero ser fofo, sabe, eu quero ser eu, tipo, essa é a questão, sabe, e aí entram muitas questões que eu acho acho que talvez esse seja o maior desafio, que é como fazer também esses recortes, né, que sofrem opressões, entenderem que o capacitismo é uma opressão, sabe? E porque eu acho que isso também passa por um ponto que é uma mudança de imaginário social, sabe? Tipo, as pessoas conseguirem, por exemplo, são pessoas gays, por exemplo, conseguirem me ver enquanto uma pessoa que tem uma sexualidade, sabe? Tipo, e não como nossa, o guri gay que tem uma deficiência que a gente vai incluir ele, né? Tipo, acho que tem até uma frase que eu acho muito bonita, assim, e claro, ela tem, né, os seus devidos recortes, mas eu acho bonita que é, tipo, que diz assim, que a inclusão não é tu chamar alguém pra festa, é que inclusão é tu chamar a pessoa pra dançar, e é muito isso, tipo, isso é muito louco, porque eu já vi várias cenas, isso antes, né, porque hoje eu consigo não aceitar mais essas violências, de muitas vezes me chamarem pra festas, me chamarem pra noite, e eu ficar, tipo, escanteado, sabe, eu ficar olhando as pessoas se divertirem, olhando as pessoas se beijarem, descobrirem as sexualidades, e eu tava lá, tipo, literalmente sendo um espectador do gozo alheio, né, e o quanto esse lugar de espectador é da pessoa com deficiência, né? Tipo, de tu assistir a alegria dos outros, e isso, tipo, pressupõe que tu não pode ser feliz. E durante muito tempo eu acreditei nisso. Esse negócio da dança mexe muito num lugar muito meu, assim, sabe? Porque desde que o mundo é mundo e que eu existo nele, eu sempre fui uma pessoa que consumiu muito funk, né? Eu nasci no subúrbio do Rio, hoje eu moro na periferia. O Edu dança muito bem, só pra... Desculpa interromper. Muito obrigada, amigo. E eu sempre tive... O funk sempre foi muito presente na minha vida, né? Seja no rádio, seja indo pro baile depois que eu fiquei maior de idade, seja, enfim, nas festas da minha casa. Poxa, sempre comum para um carioca, né? Aqueles brincadeira. Mas o funk ele já é muito presente no Rio de Janeiro de forma geral, ele chega inclusive na Zona Sul facilmente. Mas antes disso, né, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, a Anitta. Antes da Anitta ser Anitta, o subúrbio carioca inteiro já sabia quem ela era. Porque chega muito rápido na gente, né? Quem não tá dentro da favela, quem tá na beira da favela, vamos dizer assim,
acessa muito rápido ao que sai dali, sabe? E, Uhum. enfim, isso sempre foi muito presente. E por eu ser uma pessoa muito afeminada, desde que eu me entendo por gente, eu sempre rebolei da forma que eu rebolo hoje em dia, né? Claro que eu evoluí, mas eu sempre fui afeminado na forma de dançar e de expressar meu corpo, sabe? E isso já era uma questão, antes da deficiência. Porque eu tinha que rebolar, entre aspas, igual homem, né? E isso já era uma questão. E na minha rua, no carnaval, sempre tinha muitas festas de rua, feitas com muito funk, era ótimo. E uma vez eu dancei no palco porque era meu aniversário. E aí o DJ me chamou pra dançar lá. Aí eu fui, na minha escola, todo mundo tinha visto eu dançar, né? Então falou, caraca, te vi dançando lá e tal. E eu sempre fui muito aberto pra isso. Eu sempre gostei muito de dançar. Dançar sempre foi uma coisa que me fez muito bem. E com o passar do tempo, conforme eu fui ficando mais velho, você vai se travando, né? Porque você vai entendendo os olhares das pessoas, você vai entendendo o seu lugar, né? Entre aspas, ou melhor, o lugar que te colocam. Uhum. E dançar começou a ser uma questão muito grande pra mim. Eu comecei a falar que eu não gostava de funk, eu comecei a falar que eu não gostava de dançar. E hoje eu percebo esse processo, né? Naquela época foi muito natural pra mim me afastar, aquilo não era pra mim. E eu sempre estudei em escola particular, pelo menos boa parte da minha vida. E também se diz muito sobre classe social, né? E sobre querer fazer parte da vida do outro. Porque eu, por exemplo, eu tinha vergonha dos meus amigos irem na minha casa. E olha que a minha casa nem era super feia, toda no tijolo, um barraco, nada disso. Longe de querer ser a pessoa mais pobre do mundo. Mas eu tinha vergonha, porque minhas amigas eram de classe média, elas tinham um quarto só pra elas, elas tinham, sei lá, blindex no banheiro, e tipo, isso era o auge, né? Então, assim, tudo conversou muito, né? O capacitismo, a classe, a forma do meu corpo se expressar. E aí eu só consegui me reconectar novamente quando eu estava lá no ensino médio, que eu comecei a ter pessoas do meu bairro muito próximas a mim, porque ser uma pessoa com deficiência também é não ter muito contato com as pessoas do seu bairro, porque você não sai pra rua, né? Por mais que eu consiga andar, me locomover, também tem essa coisa da superproteção parental, né? O nosso corpo é frágil, o nosso corpo não aguenta, então eu não posso ir pra rua porque eu vou me machucar, porque as pessoas não vão me incluir, enfim, N questões. Então, só no ensino médio eu comecei a ter contato novamente, muito próximo, com pessoas do meu bairro que eram parecidas minimamente comigo. E a gente começou a trocar essa ideia, e, enfim. Eu comecei a me sentir confortável para ser quem eu sou. E só na faculdade que eu comecei a conseguir colocar isso em prática, de verdade. Que foi quando eu comecei a falar sobre capacitismo. Que foi o momento que eu tomei essa consciência, como eu disse lá no início, né? Então, estar nesse lugar que o Vitor falou, de a gente está fazendo a mudança, também é muito difícil, porque foram pelo menos 18 anos da minha construção da sociedade dizendo que eu não era capaz, que eu não conseguiria, que bom que eu sou inteligente, porque isso vai compensar minha deficiência. Que bom que eu sou adiantado na escola, porque isso vai compensar minha deficiência. Que bom que eu estou conseguindo entrar na faculdade sem cota, né? Porque isso prova que eu sou inteligente. E, gente, pelo amor de Deus, aonde que eu preciso compensar minha deficiência? Minha deficiência faz parte de quem eu sou, eu tenho orgulho disso. A sociedade é inacessível, por isso que a minha deficiência é ruim, é vista como ruim. Mas não é porque ela é uma deficiência, é porque a sociedade não se preparou e não quer se preparar para corpos como os nossos, sabe? Então, esse negócio de chamar para dançar, essa metáfora, ela toca num lugar muito literal para mim. Porque só quando eu comecei a poder sair, que foi quando eu comecei a entrar, quando eu entrei na faculdade, que foi quando a minha mãe começou a não ter mais tanto controle sobre o meu corpo, eu comecei a ir para os lugares que eu desejava, a usar as roupas que eu desejava, né? Porque a nossa subjetividade ela é tão minada que a gente não tem direito de escolha sobre o que a gente vai ouvir, sobre o que a gente vai comer, sobre o que a gente vai vestir. Nós somos eternas coisas moldadas pelos outros. É sempre pelo olhar do outro, pela mão do outro, pelo gosto do outro. Então é muito fácil pessoas com deficiência se sentirem uma farsa. Assim como eu me sinto sempre. E eu gosto de ser muito honesto, né? Porque eu acho que as pessoas também nos colocam no lugar, quando a gente se expõe, acho que o Vitor concorda comigo, de que nós estamos no nirvana da deficiência, que nós esperamos todas as questões, que a terapia está em dia e por isso acabou o capacitismo das nossas vidas. E não é sobre isso. É o que eu sempre digo. Eu falar sobre a minha deficiência é eu compartilhar a minha experiência no mundo. E a minha experiência no mundo também envolve muitas coisas ruins. Eu me sinto uma farsa todos os dias, porque às vezes eu sinto que eu não posso falar, mas eu posso, eu preciso me lembrar disso. Que eu posso falar, porque essa é a minha experiência. Então, estar num baile funk, pra mim,
para muita gente é um absurdo, porque é onde tem criminosos, é onde tem uso de drogas e como se não tivesse em todos os lugares que a gente frequenta, né? Mas é sempre um lugar que as pessoas apontam, como esses dias viralizou no Twitter uma menina achando um absurdo as pessoas irem ao baile funk porque é financiado, sei lá por quem que ela acha que é. E isso é só classismo, né? Porque lá é o lugar onde eu encontro o meu corpo e eu tomo consciência dele. Que eu percebo que ele é válido. Que eu percebo que o meu corpo pode, que o meu corpo é. Sabe? Porque lá tem muitas pessoas como eu, inclusive, né? Porque a gente esquece que corpos com deficiência favelados existem. E eles são reais, eles se movimentam, eles fazem coreografia. E eles estão em movimento ali. E ali eu consigo me enxergar no outro. Eu não me vejo como outro, eu me vejo como eles. E me vejo como nós, sabe? Ali é o momento em que meu corpo toma consciência de que ele pode, de que ele é válido. É como se toda a carga que eu carregasse da minha vida inteira caísse por água abaixo ali. Naquele momento em que eu me movimento da maneira que eu sei, da maneira que eu posso, e que aquilo ali é válido, porque funk é sobre corpos se movimentando da maneira que eles podem. Assim como, por exemplo, o Severo, que é um menino aqui do Manguinhos, aqui no Rio, uma favela aqui no Rio. Ele é dançarino, ele manda passinho. E ele, cara, é uma pessoa que me inspira muito. Ele é meu amigo hoje em dia. E a gente se conheceu e a gente nem sabia que um e o outro tinham deficiência, né? E foi só quando a gente se seguiu que a gente descobriu. E foi ótimo esse momento, porque a gente percebeu que bom que nossos corpos não são só válidos, como eles estão por aí. E eles se esbarram, né? Então, esse negócio da dança, ele me toca muito, porque diz muito sobre acessibilidade pra mim. Diz muito sobre acesso, que embora a favela muitas vezes não tenha acessibilidade, as pessoas que moram lá e aqui estão hackeando aquele espaço para poder fazer aquele lugar melhor para todo mundo. Inclusive para as pessoas com deficiência que vivem lá. Como viralizou esses dias um vídeo do menino jogando bola na porta de casa. Não sei se vocês viram. Viralizou no Twitter, principalmente, mas saiu no Instagram. E é sobre isso, sabe? Educação inclusiva também é sobre isso. É sobre hackear os espaços para que as pessoas possam acessá-los. Então, falar sobre dança para mim toca muito nesse lugar do acesso, sabe? Porque é o momento que eu entendo que meu corpo é um corpo possível. Justo. E eu queria, aliás, fazer a pergunta a partir do título do filme do Vitor e a partir também das questões que você mesmo botou na sua fala agora. O que pode um corpo, gente? Tu quer falar? Pode começar, que eu falei a ver. Então, na verdade, assim, sempre que eu tenho festival e tal, e as pessoas vêm, né, falar assim, porque, Victor, então, pra acabar, sempre assim, então, pra acabar essa conversa que a gente teve, né, o que pode um corpo, né, as pessoas sempre me perguntam isso. E aí eu pego, assim, isso é uma pergunta muito dura, eu acho. Porque a minha resposta é sempre assim, então, tipo, o título do meu filme, ele é justamente para que vocês respondam o que pode o corpo de vocês, sabe? Porque eu acho que, assim, durante muito tempo, tipo, as pessoas fizeram eu me perguntar isso, sabe? Durante muito tempo, as pessoas, com as violências delas, elas fizeram eu perguntar, será que eu posso fazer isso? Será que eu posso? Será que eu posso? E eu acho que, assim, e aí falando um pouco também da minha experiência de fazer o filme e tal, eu acho que o filme ele simboliza esse momento de inversão, sabe? Que, bom, agora que eu sei o que pode o meu corpo e o que não pode, então é a hora das pessoas, tipo, pensarem nisso. Porque isso também parte de um privilégio de não ter uma deficiência, que é achar que um corpo pode tudo, né? Claro, com seus devidos recortes, é óbvio, né? Não estou falando com seus devidos recortes, quem não tem uma deficiência, ela não tem que, tipo, pensar, será que porque assim, isso é, por exemplo, hoje eu quero ir numa festa, aí uma pessoa com deficiência tem que pensar, será que eu posso ir na festa porque eu vou ter uma rua boa para mim, um ônibus acessível, será que a festa vai ser acessível, será que as pessoas que vão estar... Então assim, são muitos será que eu posso, né? Então acho que o título que eu tentei, tipo, provocar é justamente devolver esse será que eu posso, tipo, né, o que pode um corpo. E eu acho que não existe uma resposta pronta para isso, e dentro da minha vivência eu acho muito bom, inclusive, que não tenha uma resposta,
Porque eu acho que se um dia eu chegar na resposta do que pode meu corpo, eu vou parar de viver, sabe? Porque eu acho que o que me mantém é justamente eu, né, Victor? É eu experimentar, é eu descobrir os meus novos limites. E é importante falar, né, que os limites que eu falo aqui, existem sim limites físicos, mas muito mais os meus limites psicológicos, sabe? Eu acho que as pessoas, às vezes, quando a gente fala de corpo, as pessoas atrelam muito a ideia do corpo físico, mas existe um corpo psicológico, existe um corpo emocional. Então, as minhas experiências me levam sempre para descobrir muito mais quais são os meus limites psicológicos, do que eu aceito, do que eu não aceito, do que eu gosto, do que eu não gosto, que foram coisas moldadas por esse capacitismo, e muito menos um corpo físico, né? Enfim. Eu concordo, me sinto contempladíssimo por esse negócio de não ter uma resposta, mas é muito interessante a gente pensar isso que pode um corpo, né? E o Vitor falar sobre limites, porque é muito engraçado perceber como a gente, pessoa com deficiência, é vista sempre como outro, porque nenhum corpo pode tudo. Nenhum corpo. Isso sem recorte, sem pensar em nada. Nenhum corpo consegue fazer qualquer coisa. Todo mundo tem limites. Alguns limites são colocados pelo Estado, alguns limites são da nossa própria biologia, e alguns limites as pessoas colocam sobre a gente. Mas todo mundo tem um limite. E pensar que pessoas com deficiência têm uma limitação parte justamente desse ideal capacitista, de achar que somos menos válidos. Porque todas as pessoas têm uma limitação. Então, por que estamos perguntando a limitação só de pessoas com deficiência? Se todas as pessoas têm limitações, se todos os corpos têm um limite e precisam ser respeitados. É muito disso também. De lembrar que nossos corpos precisam ser respeitados a partir do momento que eles estão nos mandando uma mensagem tipo, ei, não aguento fazer isso. Ei, não posso fazer isso. Ei, não quero fazer isso. Então, acho que o que pode um corpo é um questionamento que todas as pessoas devem fazer, e não só as pessoas com deficiência. E é muito importante que esse questionamento seja levantado por uma pessoa com deficiência como o Vitor, que está levando, inclusive, esse questionamento a muitos lugares, isso é muito foda, porque lembra que o corpo dele pode questionar outros corpos. Que ele não é só a pessoa questionável, que nós não somos só quem é questionado, nós podemos questionar. Então, o meu corpo ele pode estar em movimento o tempo inteiro, porque é justamente isso. A única certeza que a gente tem é que a gente vai morrer. Então, a única coisa que o meu corpo tem certeza é que ele vai um dia apagar. Vai ficar inerte para sempre. É a única certeza que a gente tem. De resto, se a gente descobrir, é exatamente o que o Vitor falou, acabou. O sentido da vida é justamente estar em movimento, e isso não é necessariamente literal. É em movimento da maneira que a gente pode estar, tá? Mentalmente, fisicamente, seja lá como for. O movimento ele não é necessariamente se locomover. O movimento ele é muito mais do que isso, né? É estimular o outro, a gente mesmo, da maneira que a gente consegue. Justamente, como eu disse, respeitando o nosso limite, porque todos temos. Então, para mim, esse questionamento ele fica em aberto, mas eu acho que é muito importante a gente pontuar que ele tem sido feito por uma pessoa com deficiência e que isso é revolucionário. Justo. Acho que outra questão extremamente importante aqui no Brasil tem sido a educação, né? Já não basta a necropolítica que o senhor presidente, do qual eu não vou me ocupar de falar o nome, porque eu aprendi com a Angela Davis que quanto mais você fala o nome de alguém, mais você dá poder para essa pessoa. Então, não vou citar o nome desse senhor. E ele instituiu, né, a atualização da Política Nacional de Educação Especial. O documento, que além de ter sido desenvolvido sem ampla consulta popular, incentiva a oferta de escolas e salas de aula especializadas para atendimentos para alunos com deficiência. O que a escola representa atualmente para as pessoas com deficiência física e qual seria o modelo ideal de uma escola para que todo mundo pudesse conviver conjuntamente? Ai, lá vamos nós, mais uma vez. Se vocês quiserem também, como foi a experiência de vocês na escola e tal, talvez possa ser também um ponto de partida para essa questão, né? Falar sobre escola é muito complicado, né? Porque eu fiz um vídeo sobre isso e as pessoas não entenderam. Porque primeiro que elas acharam que eu não tinha uma deficiência, porque eu estava sentado na frente da câmera.
E segundo, porque elas partiram do princípio de não assistir o vídeo todo e dizer que não é porque a minha escolarização foi boa que de todas as pessoas com deficiência é. E em momento nenhum eu disse isso. Inclusive eu disse que o processo de escolarização não é bom. Mas o que nós temos ainda é menos pior do que estava sendo ofertado. O que eu disse é, a escola é o primeiro momento de socialização que as crianças têm, fora de casa e fora do ambiente familiar. Independente se a socialização é feita de maneira correta ou não, se ela é boa ou não, se ela é violenta ou não. Em momento nenhum, a gente está negando a violência que a escola carrega junto com a sociedade, né? Porque ela faz parte dela. Qualquer esfera da sociedade é violenta para pessoas com deficiência. Não importa qual ela seja. Mas a escola é o lugar onde, querendo ou não, mal ou bem, a gente entende minimamente sobre a diferença. Embora a gente sofra dentro desse ambiente, embora apontem o dedo pra gente, embora riam da nossa cara, e eu não tô dizendo que isso é leviano, que isso é fácil, que isso é bom, que isso é pra ser relevado, tá? Só tô dizendo que são coisas que acontecem. Embora tudo isso aconteça, a gente ainda consegue ter um senso do que é o diferente, do que o outro é diferente da gente, do que a gente é diferente do outro. Isolar pessoas e corpos com deficiência não é o caminho, justamente porque a gente vai perder minimamente esse senso que está tentando ser construído, porque a inclusão ela está começando a ser colocada nas escolas. Pessoas com deficiência não estão na escola, tá? É importante a gente dizer. A grande maioria das pessoas com deficiência não estão escolarizadas até o ensino médio. Eu não tenho agora o dado exato, mas a grande maioria não está. É quase insignificante o número de pessoas com deficiência na escola. Então, a desculpa, obviamente, do Estado e do presidente vai ser de que queremos colocar pessoas com deficiência na escola. Mas nós não queremos ser números, nós não queremos ser estatísticas. Nós somos pessoas. E pessoas dependem da socialização para viver. O nosso corpo pede socialização da maneira que for. Seja em libras, seja falando, seja estando do lado em silêncio. Da maneira que for. O nosso corpo pede socialização. E nos negar a socialização com o diferente, com o outro, é negar o nosso senso de humanidade. É negar que somos pessoas, assim como as outras. Então, a escola especial ela não é inclusiva porque ela nos isola. Ela repete modelos eugenistas de campos de concentração, repete modelos eugenistas de segregação e que resultam muitas vezes em morte, porque isolar é falar sobre saúde mental. Falar sobre pandemia, e como as pessoas estão falando, nossa, mas eu preciso sair porque eu preciso de saúde mental, é lembrar, como a Ana Clara Moniz, minha amiga, disse, é lembrar que pessoas com deficiência estão em quarentena desde que elas existem. Então, se a gente quer falar sobre saúde mental, se a gente quer falar sobre ideal de vida, a gente precisa falar sobre, não só a inclusão, mas sobre essa troca humana que é a escola se propõe a ser, que não necessariamente ela é, porque o nosso sistema ele tem muitas falhas. Isso não, e não é negando essas falhas, não é negando, não é dizendo que o sistema é perfeito. É só dizendo que a gente precisa reformar o sistema e não separar o lado A e o lado B, sabe? Porque se nós não estamos na escola, a escola não é pra gente. Se nós temos uma escola específica para nós, quer dizer que nós não fazemos parte da sociedade, porque a escola molda parte da sociedade. A escola traz muitos sensos da nossa sociedade, muitos consensos, que a gente debate, inclusive, porque a escola precisa ser esse lugar, não só de produção de conhecimento, mas de produção de diversidade, que é justamente o que tem sido proposto, e que não tem sido aplicado da maneira correta, mas que é o caminho que a gente está tentando traçar, que só a escola pode dar pra gente. Só a troca entre os alunos com e sem deficiência podem dar. Então, a partir do momento que a gente aceita que nos segreguem, é aceitar que nós não fazemos parte do todo. E nós fazemos. E é por isso que nós estamos aqui hoje, é por isso que estamos na internet falando sobre isso, é por isso que muitas vezes estivemos nas ruas, sabe? Porque é isso, assim, porque os nossos corpos são válidos e eles são dignos de educação, sabe? É também uma forma de epistemicídio, né? É uma forma de morte da linguagem, é uma forma de você dizer para aquele corpo que o saber que ele produz, que o conhecimento que ele produz não vale. Exato. Acontece isso também com as pessoas trans, né? Que é um processo extremamente violento, a escola. São pessoas que não têm acesso nem ao banheiro, assim, nem uma necessidade básica, né? Às vezes também eu acho, tipo, muito, assim, muito sintomático esse decreto, né? Desse estrume que tá no governo. Porque ele
porque na verdade, para mim, ele colide muito com justamente o porquê que ele foi eleito, sabe? Que é assim, se a gente tá falando, por exemplo, que ele fez uma campanha completamente que nega a política, né? Uma campanha completamente que ele apresenta um novo. Então, o discurso é a política é uma merda, todo mundo rouba, eu sou o novo. Se tu for ver, essa escola inclusiva, né? É parte também desse pressuposto de que, bom, a escola inclusiva é uma merda, tá tudo uma merda, então vamos acabar com isso e vamos criar um novo. Né? Vamos negar a participação pública, vamos negar a participação coletiva, né? Vamos criar algo novo. Só que esse criar algo novo é justamente esse reforço, né, de pessoas sem deficiência criando um lugar que a gente acha que a gente pode estar, né? E acho que o Edu falou já muito bem sobre essa questão da educação inclusiva, então eu só vou fazer um parênteses para justamente mostrar o como que isso, na minha percepção, é um mecanismo que está em muitas esferas do capacitismo, que é justamente a criação, tipo, né, por parte de pessoas sem deficiência, de um lugar especial para nós. Tipo, e o quanto isso é violento, sabe? Tipo assim, é uma pessoa sem deficiência, aí eu vou te incluir, eu vou criar um lugar especial que eu acho que tu pode estar, sabe? É sempre assim, esse lugarzinho aqui tu pode estar, então vai ficar aqui, sabe? Tipo, assim, isso eu costumo dar, tipo, um exemplo meu que ocorreu, assim, que não tem nada a ver com educação, mas que é o mesmo mecanismo, né? Que eu participei recentemente de um festival, que eu não vou nomear também, vou fazer que nem o Edu, eu não vou nomear pessoas, mas eu participei de um festival, enfim, e o festival, ele literalmente, ele criou um prêmio com um nome especial, nunca existiu esse prêmio, ele criou um prêmio com um nome especial, né, e tipo, para dar um prêmio pro meu filme. Então, assim, e isso as pessoas não veem como algo violento. Só que isso é extremamente violento, sabe? Porque justamente é reforçar esse lugar da inclusão, ou seja, da criação de algo que não é a regra, que não é normal. Então a gente cria algo, a gente tira do normal, porque um diretor com deficiência não pode ganhar prêmios, né, iguais ao de pessoas sem deficiência. Então a gente vai criar um prêmio. Então é justamente isso, sabe? Esse imaginário que a gente está lutando contra, que é esse lugar que eu acho que está tanto na questão da sexualidade, da escola, enfim, da educação e também, né, da arte como um todo, que é esse lugar que nós somos, né, aliás, que nós não somos pessoas, que nós somos seres especiais, e aí, claro, um recorte de sermos pessoas brancas, né? Mas é justamente esse lugar, tipo, da segregação, sabe? Tipo, da criação de novos espaços que acham que é inclusão. Tipo assim, que acham que vão estar fazendo uma coisa muito linda. Não, porque, né, que nem as pessoas falam. Não, porque a criança com deficiência sofre no ambiente escolar. Sim, mas então se ela sofre, então a gente vai educar as pessoas que estão fazendo com que ela sofra e não tirar ela de lá. Porque daí a gente vai dar a entender que ela é o problema e não os outros, né? Enfim, é muito. Eu fico até com raiva, assim, porque é um pensamento que tá ainda muito presente, sabe? Tipo, e é um pensamento que ele é infinito, assim. Esses dias tava falando com o meu namorado, sabe? Que, enfim, agora a gente tá em vários festivais e tal. E o modo como as pessoas veem o filme e tal, tipo, é ainda muito capacitista, sabe? Porque eu ainda ocupo o lugar, tipo assim, do diretor com deficiência bonitinho que conseguiu fazer um filme. Tipo, sabe? Aí eu falo, gente, vocês têm que ver os meus vídeos antes de ver o meu filme, sabe? Tipo, porque assim, tá tudo errado, vocês não estão entendendo nada. Não, e eu fico, me dá até vontade de chorar falar sobre a escola especial, porque eu acho que se eu pudesse resumir isso numa frase, a escola especial é nos deixar no lugar do outro, sabe? Pra sempre. E isso me traz uma angústia muito grande, porque eu nunca neguei o meu privilégio, sabe? De conseguir acessar os espaços. Isso não quer dizer que eu não sofro por ser uma pessoa com deficiência, mas que é muito mais fácil estar em alguns espaços do que para muitas pessoas com deficiência. E só a escola me proporcionou isso. Só na escola eu consegui compreender que eu era diferente.
Só na escola eu consegui compreender que eu me aproximava de muitas pessoas. Foi na escola que eu, inclusive, tive muito contato com pessoas com deficiência, que não era, óbvio, grandes números, mas que eram pessoas que até hoje eu tenho contato, que vêm na minha casa, que inclusive estão na internet falando sobre isso. Por exemplo, a Júlia Aquino, que foi inclusive verificada no Twitter junto comigo, é minha amiga de escola, ela não é minha amiga de internet, ela não é minha amiga de militância. Ela é minha amiga desde que eu tenho 14 anos. Desde que eu tava lá no início do ensino médio, eu não sabia nem quem eu era na fila do pão, sabe? Então me dói muito falar sobre isso, porque o processo de escolarização, por mais violento que ele tenha sido, e isso não é naturalizando essa violência, foi o lugar que eu consegui compreender parte de quem eu sou. Foi o lugar que eu consegui encontrar pessoas como eu. Então pensar que existe a possibilidade de novamente, né? Porque isso não é um projeto novo, isso é um retrocesso, porque isso foi implementado no século XIX, né? Na mesma época em que pessoas com deficiência eram colocadas em manicômios, né? Tá aí a importância da luta antimanicomial. Porque, então assim, a gente pensar na possibilidade de que pessoas com deficiência podem estar vivendo isoladamente de novo e perceber como isso afeta, inclusive, a nossa geração de pessoas com deficiência, é desesperador, dá um nó na garganta, dá vontade de chorar, a gente se sente impotente de verdade, né? Para além do capacitismo, a gente se sente impotente porque a gente fica pensando, meu Deus, o que eu vou fazer no meio de uma pandemia com um decreto desse, sabe? Então, assim, eternamente a gente colocando no lugar do outro, sabe? Eu espero que a gente consiga organizar nossos pessimismos e a nossa raiva, porque talvez seja uma das únicas formas de criar revolução, né? Ou revoluções, ou micro-revoluções, que quer que E a seja. raiva só faz sentido quando a gente organiza ela, né? A raiva não faz sentido se ela estiver espalhada. Exatamente, exatamente. E, Vitor, você estava falando sobre imaginários artísticos, e eu acredito que a arte é uma das ferramentas, né, mais potentes de inclusão social, justamente porque é a arte que pode hackear imaginários, pode subverter imaginários, mas também pode reiterar imaginários. E aí, nesse sentido, eu fico me perguntando, como vocês avaliam até então a maneira como pessoas com deficiência são retratadas na mídia brasileira ou nas obras de arte brasileiras, e queria também saber se é possível mudar esse quadro. Ok, eu começo então. Vai lá. Então, um assunto muito difícil. Enfim, o modo como a mídia, enfim, eu falo mídia, vou falar tanto mídia de jornal quanto mídia artística, né? O modo como a mídia opera. Até porque também eu tenho a impressão de que as pessoas aqui no Brasil assistem o jornal como se fosse ficção e as novelas como se fossem realidade também. Acho que esse nó a gente precisa dar conta, né? Exato. Mas eu acho que, enfim, tipo, eu acho que é isso, né? Eu parto muito, assim, eu vou falar da questão mais artística mesmo, que é o meu campo que eu trabalho e que eu estudo. É muito assustador, sabe? Tipo, assim, tu parar pra pensar que ainda hoje, né? Enfim, falando assim no recorte, tipo, de cinema, principalmente, que a gente teve, né? Nos últimos anos, a gente teve um avanço enorme, né? Um investimento mesmo em cultura e cinema nacional, que isso cresceu muito, que isso foi muito bom, mas que isso não se repercutiu, tipo, na diversidade de pessoas com deficiência, né? Tiveram outras diversidades que conseguiram acessar, ainda que pouco, mas que conseguiram acessar esses espaços, né? Eu fiz um vídeo no meu Instagram sobre isso, falando sobre a questão, tipo, de pessoas com deficiência nos filmes nacionais, em séries nacionais e tal, tipo, justamente colocando a questão de que, né, existe, né, a OCA, que é quem faz pesquisas sobre diversidade no cinema nacional, e a OCA nem sequer menciona pessoas com deficiência, nem sequer menciona diretores e diretoras com deficiência, então isso é um ponto muito importante, porque nós não somos existentes para o cinema nacional, né, em nível federal, em nível imagético mesmo, né, a gente teve até hoje no Brasil, isso foi uma pesquisa que eu fiz, porque não tem ninguém que se interesse, né, por fazer isso em nível federal, tipo, a gente teve até hoje, tipo, apenas 2 filmes, tipo, de longa-metragem foram lançados no Brasil
dirigidos por pessoas com deficiência, né? Então, e isso não quer dizer que não tenham tido filmes que falavam sobre pessoas com deficiência. E aí a gente vai entrar no ponto que é o grande problema, que é a forma como os nossos corpos são colocados em tela, são colocados no imaginário, que reforça o capacitismo, né? Tipo assim, os filmes que têm algum personagem com deficiência, além de não serem interpretados por atores e atrizes com deficiência, que é um ponto muito importante, né, são dirigidos por pessoas sem deficiência e, consequentemente, sempre tem essa história de superação. Tipo, né, assim, um filme que tem um protagonista com deficiência, assim, dificilmente, para não dizer que não existe aqui no Brasil, não é retratado enquanto uma história de superação, uma história que é para fazer todo mundo chorar, mas sabe, tipo, então, e o quanto que a arte, né, que a gente falou, ela pode hackear esses imaginários e ela pode também contribuir para a manutenção desse imaginário, sabe? E hoje a arte, no sentido de pessoas com deficiência, ela contribui para a manutenção. Tipo, né, a gente está conseguindo se organizar enquanto artistas com deficiência para emergir, né, enquanto classe, enquanto grupo, enquanto mudança de imaginário, mas ainda é muito difícil, e aí também existe uma outra questão importante, porque as pessoas ainda não estão atentas das nossas pautas, sabe? É muito difícil, por exemplo, eu botar um filme meu, ou enfim, a Estela Lapone, que é uma outra diretora com deficiência maravilhosa, botar um filme dela no festival, e as pessoas olharem para o filme e ainda verem uma ideia de inspiração, porque aquele é o imaginário que elas têm. Então, por mais que a gente diga outras coisas, a gente crie novos símbolos, a gente hackeie a linguagem, o sistema e a própria imagem, as pessoas ainda não estão sabendo ler esses códigos, porque ainda falta uma bagagem, tipo, tanto de conhecer pessoas com deficiência, e aí entra a questão tipo, desse trabalho de base que o Edu falou, e foi um dos motivos pelo qual eu também comecei a fazer conteúdo no Instagram, porque eu vi que as pessoas ainda sequer estavam sabendo como é que era vivenciar e estar no corpo com deficiência, então como é que eu queria fazer elas entenderem, tipo assim, umas coisas um pouco mais profundas que, né, séries e filmes podem abordar. Então é muito complicado, sabe? Tipo, eu sinto que é um momento, claro, né, com esse governo fascista que está acabando com a cultura e com todo o país, é difícil a gente pensar que as coisas vão melhorar, mas eu vejo uma crescente no sentido de artista, ao menos assim, a gente está, eu, desde que comecei a fazer filmes, a gente está conseguindo se organizar enquanto classe para conseguir emergir, sabe, conseguir ter uma representatividade um pouco maior, tipo, na arte, sabe? Não, e eu também fiz um fio no Twitter sobre novelas e representação de pessoas com deficiência, né? Porque acho muito importante também a gente pontuar que representação e representatividade são coisas diferentes, né? Representação Bastante. são pessoas ali representando algo, e representatividade é ter um número significativo de pessoas, por exemplo, pessoas com deficiência, no lugar. Enfim. E aí fiz essa pequena pesquisa, assim, muito rápida, dos últimos 10 anos, foi uma coisinha bem simples, assim, para poder fazer um fio, e eu localizei pouquíssimas colocações de pessoas com deficiência. Uma dessas pessoas era um menino negro que fez esse papel, que foi na Malhação, se eu não me engano. E nenhuma dessas pessoas tem, de fato, uma deficiência. É importante ressaltar, como o Vitor já falou. E, em momento nenhum, existiu história após o acidente da pessoa, porque geralmente não, a pessoa representada na novela, ela não nasce com uma deficiência. Ela adquire uma deficiência com o tempo. Isso é um problema? Claro que não. Né? Várias pessoas com deficiência adquirem uma deficiência ao longo da vida. Agora, o problema é o roteiro, obviamente, feito por pessoas com deficiência, sobretudo homens brancos, na maioria das vezes. Cisgêneros. E ricos. Né? Tudo que a gente adora. Ó, que benção. E aí, a pessoa tem uma vida normal, entre aspas. E aí ela sofre essa ruptura no roteiro de acidente. A partir disso, esse é o clímax da novela. O acidente é o clímax. Depois disso, tudo que acontece com essas pessoas é baseado no cuidado, no coitadismo, na superação, em como, por exemplo, no caso da novela que a Aline Moraes fica tetraplégica, em como o homem é cuidadoso com ela e tem pena, de certa forma, não abandona ela porque, coitada, como ela ficou inválida, né? E como ela vai fazendo fisioterapia.
É o quê? Tem também aqueles roteiros que colocam como se fosse um castigo, né? Também tem esse tipo. E o mais próximo de uma naturalização, que ainda ficou longe, foi o da Malhação, que é que foi o menino que é negro, que fez um cadeirante, né? O Wesley, se eu não me engano, foi Malhação não, minto, foi uma novela das 7 aí, esqueci o nome agora. E é até interessante o dele, é o mais próximo de uma normalização, mas ainda assim tem essa superação dele conseguir jogar basquete de novo e tal. Mas como é uma novela também um pouco mais atual, ela também traz um pouco menos desse lugar da superação e dessa naturalização. Mas ainda assim tá muito longe, sabe? Assim, o mais próximo da referência que a gente tem de uma superação ainda é uma superação, sabe? Então a gente tá ainda muito longe disso justamente porque não existem pessoas como nós fazendo, ou melhor, tendo visibilidade nas coisas que fazem, né? E eu acho muito importante e bato muitas palmas pro Vitor de estar nesse lugar, que a gente sabe que é muito ruim ser a única pessoa nesse lugar, né? Porque é muito violento ser a única pessoa, que é a única pessoa que apanha, a única pessoa que ouve um monte de barbaridade, a única Você pessoa... não tem também como trocar, né? Exato. Experiências, desenvolver outras coisas. Exato, porque ninguém tá aqui querendo ser o único, porque é ruim pra gente também ser o único, Sim, né? E faz a gente perceber como o cinema, ou o lugar da arte, ou o que quer que seja, é nocivo pra gente, né? Eu vejo muita gente assim, nossa, eu sou o primeiro, sei lá, rapper gay brasileiro. Porra, que ruim pra você, sabe? Porque como esse lugar é nocivo, é triste você ser o único a fazer alguma coisa. Até porque, sei lá, o que as lutas feministas, as lutas por diversidade estão nos ensinando é que elas são coletivas, né? Então a gente precisa hackear esse espaço em conjunto. Mas ao mesmo tempo eu também acho que, enfim, tipo, quanto é importante, por exemplo, teve um festival que eu fui, tipo, o primeiro diretor com deficiência a estar no festival. Eu acho que existe um ponto que é importante falar, porque se a gente não, porque a partir do momento que eu não falo, porque assim, a gente tá lidando com pessoas que vão ver, tipo, filmes e tal, através de um olhar extremamente capacitistas. A partir do momento que eu não me coloco também, isso é difícil. Porque a partir do momento que eu não me coloco assim, olha só, sou o primeiro diretor com deficiência a estar aqui, porque vocês são capacitistas, porque a arte é capacitista, e porque vocês têm que mudar o olhar de vocês. Também fica difícil, sabe? Então, o quanto isso é um momento muito difícil, que é também, porque, assim, o meu sonho era, nossa, estou num festival, beleza. Mas eu preciso estar toda hora que eu estou num festival, eu preciso estar falando sobre ser um diretor com deficiência. Porque não tem como eu não falar sobre isso. Porque se eu não falar sobre isso, as pessoas vão, assim, e mesmo eu falando sobre isso, as pessoas vão continuar reproduzindo imaginários de que pessoas com deficiência não são capazes. Então por isso que é tão importante também, que nem o Dudu falou, a gente não ser o único, mas sempre também quando a gente é único num lugar, a gente tem também essa questão de ter que falar, né? Porque se a gente não fala, ninguém vai falar, sabe? Essa é a questão também. A gente não pode passar mais uma vez como um corpo invisível, um corpo intruso, sabe? Tipo... Não, exato, não é sobre a gente, né, estar ocupando esse lugar, claro que não. É muito importante que a gente ocupe esse lugar, mas é muito violento também sermos os primeiros a estarem nesse lugar, né? Eu vi um festival até, enfim, esse festival que eu falei que eu fui o primeiro, né? Eu tinha que falar o discurso, e meu discurso foi exatamente isso, né? Eu queria falar o quão forte e o quão pesado é pra mim ser o único diretor com deficiência. Sabe, em nenhum momento eu falei que isso era bom. Nossa, eu tava muito feliz. Porque é muito pesado, sabe? Tipo assim, como assim, em 45 anos de festival, eu fui o primeiro diretor com deficiência a estar lá. Tipo, como assim, sabe? Enfim, é muito pesado. Não é algo bom pra eu ficar feliz. Nossa, sou pioneiro. Não sou pioneiro em nada, gente. Tipo, entendeu? Sim, totalmente. A gente está se encaminhando para o final, e aí eu queria saber, existe alguma pergunta que eu devia ter feito para vocês e que eu não fiz? Acho que não. Pensando, acho que não. Não? Não. Então, eu vou fazer a última pergunta, que é muito simples, mas que eu gosto sempre de fazer quando eu estou dialogando com as pessoas, que é: o que vocês gostariam que as pessoas soubessem sobre vocês que elas ainda não sabem?
Difícil. Gente, sessão de terapia. É bom. Eu tenho uma coisa pra dizer, eu acho. Não sei se todo mundo viu, mas eu fiz um vídeo falando sobre a escola especial não ser inclusiva, e esse vídeo atingiu muitas pessoas. E foi muito bizarro. Porque é muito difícil também estar nesse lugar da exposição. E eu pensei em muitas coisas depois que isso aconteceu, né? Porque, enfim, foi um pouco de surto, porque, meu Deus, o que rolou? E também de perceber o olhar das pessoas que chegaram, né? Porque furar a bolha é muito difícil, é muito complicado. A gente recebe muitas coisas, e não que eu tenha nutrido essas informações, mas as pessoas que gostaram do que eu falei e foram lá no meu perfil me seguir, elas foram com uma expectativa. Que eu sempre esteja falando sobre o lado ruim de ser uma pessoa com deficiência. Que eu sempre esteja falando sobre como o presidente está acabando com a minha vida. E a minha proposta na internet não é essa. Eu sempre digo em todos os lugares que eu vou que o meu perfil é a minha experiência no mundo enquanto uma pessoa com deficiência. Nada além disso. Eu não estou ali inventando conceito, eu não estou ali falando por todas as pessoas, eu estou ali compartilhando parte do meu processo de me entender, de me descobrir, de aceitar todas as minhas facetas, e eu escolhi publicizar uma parte disso. E eu percebi que depois eu comecei a postar outros conteúdos que não são necessariamente o que é capacitismo, como o capacitismo afeta a minha vida, como é ser uma pessoa com deficiência LGBT. Algumas pessoas foram embora. E não é uma questão também, tá tudo bem, ninguém é obrigado. Mas eu gostaria que as pessoas soubessem que nós somos mais do que a nossa deficiência, e que eu sou mais do que a minha deficiência. Que eu vou mostrar, quando possível, eu indo pro baile, eu vou mostrar eu dançando enquanto eu arrumo a casa, que eu vou falar sobre as roupas que eu visto, que eu vou mostrar o maquiagem boa que eu fiz, que é difícil acertar, que eu vou falar sobre bobeira, que eu vou fazer perguntas inúteis para as pessoas responderem e eu ficar conversando, porque eu sou carente, quero conversar com as pessoas que me seguem, que eu vou fazer umas lives bebendo no fim de semana, falando nada com nada, e que eu vou falar sobre capacitismo, sobre ser uma pessoa com deficiência, e que tudo isso forma quem eu sou. Eu sou um jovem de 20 anos, carioca, que fala sobre funk, que fala sobre moda, que fala sobre deficiência, que fala sobre capacitismo. Mas que nenhuma dessas coisas são coisas que me limitam. Eu falo sobre tudo isso, sabe? A minha experiência no mundo, ela é complexa e ela é completa. Ela não é só sobre a minha deficiência. Ser uma pessoa com deficiência faz parte de quem eu sou, mas não é a única coisa que eu sou. Maravilha. Eu fiquei pensando aqui, eu não sei se eu cheguei em um lugar, mas eu acho que vai muito de encontro com o que o Edu falou, assim, que é as pessoas entenderem que existe uma pessoa além do perfil, sabe? Tipo, assim, enfim, eu também, né? Eu comecei a fazer conteúdo em junho, eu tive um crescimento muito, muito rápido, assim, tipo, no quesito, tipo, que eu não esperava. Então foi muito assustador pra mim. Então eu também, é muito isso, né, de que as pessoas esperam da gente uma coisa que não é isso, entendeu? Tipo, assim, se tratar no meu perfil, lá vai estar ator, diretor e roteirista. Então, assim, tipo, né, a minha principal ocupação é essa, sabe? Tipo, o Instagram, tipo, é uma coisa na minha vida. E, assim, em nenhum momento estou dizendo que não é bom pra mim, é ótimo. O Instagram pra mim é uma coisa secundária. Tipo, muitas vezes as pessoas, elas me cobram por isso, sabe? Tipo, ai, Victor, tu não tá aqui? Ah, Victor. Tipo, gente, olha só, tipo, eu trabalho, pra que nem o Edu. Tipo assim, a gente trabalha, a gente tem outras coisas além disso, que a nossa vida não se resume no Instagram, sabe? Tipo, a nossa vida não se resume a vir aqui falar o que é capacitismo. E é justamente isso que as pessoas esperam, né? Tipo, seguir um perfil seguir um perfil que vai dar para elas o que elas querem. A partir do momento que a gente não dá o que elas querem, elas vão embora, sabe? Então, assim, tipo, saibam que eu sou uma pessoa que, enfim, que eu trabalho, que eu escrevo, que eu tô escrevendo 1000 roteiros, sabe? Tipo, tô fazendo os meus projetos, tô, tipo, tocando, e assim, enquanto isso também é violento, porque, que nem acho que o Edu falou também, é muito bonito, né, falar que tu segue uma pessoa com deficiência, que tu apoia uma pessoa com deficiência. Agora, a partir do momento que essa pessoa com deficiência faz uma coisa que tu não esperava, será que tu vai apoiar ela também? Por exemplo, será que tu vai apoiar, por exemplo, o Edu
Hoje o Edu quer postar um vídeo que ele tá dançando. E ele vai falar sobre o que é capacitismo. Será que isso vai apoiar também? Eu quero fazer um filme. Só que meu filme não vai falar sobre capacitismo. Será que você vai apoiar esse artista com deficiência? Então, é muito disso, sabe? Tipo, é apoiar pessoas com deficiência. Muito além de apoiar, tipo, a causa, né? É apoiar as pessoas com deficiência, sabe? Porque tu apoiando as pessoas com deficiência, automaticamente tu vai apoiar a gente a crescer e, consequentemente, apoiando a causa, sabe? É muito sobre isso, assim. Tipo, e eu acho que isso a gente gira em torno de que nunca é sobre, tipo, sobre o Edu, sabe? É algo muito maior do que nós. Tipo, E a gente se culpa, né? Exato. A gente se culpa por isso. Exato. É sobre, tipo, as reais condições que as pessoas estão dando pra gente poder ser quem a gente é, além da nossa deficiência. É muito importante isso que você falou do trabalho, porque eu penso muito sobre isso, né? Como o tempo e a produtividade está ligado ao capacitismo também, né? Porque o nosso tempo é diferente de muitas pessoas. Porque o tempo para pessoas com deficiência é diferente por várias questões, né? E eu fico pensando muito sobre isso, porque eu moro sozinho, eu tenho um emprego fixo, o meu desejo, eu estou no Instagram para que um dia isso seja o meu trabalho, que ser um influenciador digital seja a minha profissão única e exclusiva. Mas hoje eu não consigo atender isso. Eu fico muito cansado, gente. Eu trabalho 13 horas por dia, mais ou menos, sabe? Eu parei o meu trabalho para vir aqui falar com vocês hoje. E graças a Deus eu trabalho num lugar que me permite falar, tipo, gente, eu tenho uma gravação hoje, eu vou precisar ficar off 2 horas, tá bom? Não, tranquilo. Mas eu poderia não ter. Então, ainda assim, eu tô tendo um acesso que muitas pessoas não têm. Só que também, no imaginário das pessoas com deficiência não fazem nada, são inválidas. Então, eu não tenho um trabalho, eu não tenho uma casa para arrumar, eu não tenho louça na pia, como tem agora, sabe? Eu tenho N coisas para fazer, assim como todo mundo tem. E também vai muito nesse lugar das pessoas compreenderem que pessoas com deficiência têm as mesmas demandas, muitas vezes, que a maioria das pessoas. Que nós não somos seres extraordinários, que nós não estamos necessariamente dependendo de outras pessoas, e não que seja um problema, né, depender. Muitas pessoas precisam, mas nem todas as pessoas com deficiência dependem de outras pessoas, nem todas as pessoas com deficiência vão ter alguém para fazer tudo por elas, porque a gente pode fazer, porque a gente consegue fazer, porque nós temos autonomia, sabe? Também é muito conversar sobre esses imaginários, essas crenças que mesmo as pessoas que nos seguem ainda têm, sobre os nossos corpos, né? Gente, eu queria agradecer muito pela presença virtual, por essas janelinhas, né, que talvez, com alguma sorte, possa nos levar para um caminho de emancipação. Queria muito poder dar um abraço em vocês e dizer que vocês são inspirações, assim, para mim e para um monte de gente mesmo. Tá? Muito obrigado pelo papo.